a inteligência alienígena. Isso é seu. Não, na verdade, você pegou errado, Vermelho. Eu acho que eu peguei errado. Meu. Era religião. Oxi, peguei errado mesmo, hein? Mas a imagem é essa, né? É, a imagem é essa. Oxi, você viu? Tá Spoiler! Tá usando droga. Quem dera. Quem dera fosse isso, né? A religião. Quem é que conhece essa imagem, será, hein? Pam, pam, Você pam. sabe que imagem é essa porque você é um fã do estilo. O MH que tá aí no chat talvez Mas não essa conheça. é uma versão mais recente, né? Essa é a versão mais recente. Que nós usamos, inclusive, uma imagem semana passada. Foi. Eu fiquei bem quietinho. Existem duas vantagens. Eu vou explicar a imagem quando eu chegar nesse ponto. Existem duas vantagens principais para você usar a religião como base para um inimigo impessoal em uma campanha de RPG. A primeira é o fato de que a religião é versátil para esses aspectos. O que quer dizer isso? Você pode ter um elemento religioso que leva a uma organização grande, consistente, poderosa, coesa e hierarquizada, como é, por exemplo, a Igreja Católica no mundo real. Né? Não estou falando que a Igreja Católica é vilã, não é isso. Só estou dizendo que é uma estrutura religiosa extremamente coesa, hierarquizada e organizada e estabelecida. E às vezes vilã. Aí o Vermelho tá... Eu não quero ir pro inferno. Assim, já foi esse barco. Né? O que é... E você ter uma estrutura deste jeito é bom em termos de potência e relevância para o inimigo. Certo? Mas você centraliza aquilo. Né? Então, assim, o Papa é um indivíduo muito, muito importante na estrutura da igreja. Então, você ainda tem uma concentração de poder relevante em uma única figura que é vulnerável e suscetível a enfrentamentos, por assim dizer. Mas, como eu falei, a religião é uma coisa versátil. Você pode ter essa estrutura, mas você também pode ter a religião como uma ideologia que se expande quase que de maneira autônoma. Né? Inclusive com espaços para cultos e seitas, aí voltando ao papo de mestre que a gente falou sobre religiões, cultos e seitas, que se distanciem dos preceitos originais. Então, assim, você pode ter grupos religiosos que, em tese, seguem a mesma religião, com convicções, comportamentos e formas vilanescas de agir muito diferentes. Certo? E isso te dá uma gama de opções. Então, essa versatilidade para você, como narrador, é bom. Né? Dentro da lógica da organização coesa, centralizada, a gente tem exemplos na ficção em que a galera consegue identificar os paralelos entre uma organização, o modelo de funcionamento de uma religião e o modelo de funcionamento de uma organização, por exemplo, militar. Né? O Warhammer 40.000 é simplesmente impossível você separar as convicções religiosas das convicções militares, hierarquizadas militares das tropas humanas lá do universo do Warhammer 40.000. No Doctor Who, a igreja, no futuro da humanidade, a igreja é uma instituição militar. Então é muito doido como os caras têm os títulos, né? As patentes são as patentes de uma igreja, mas eles são um grupo militar, eles são basicamente um exército interplanetário. Então, isso facilita. Né? Por outro lado, uma religião facilmente pode ser o elemento unificador de um grupo secreto e infiltrado na sociedade que age de uma maneira autônoma e no formato das células, como a gente mencionou. A Al-Qaeda é um bom exemplo no mundo real. A religião está interligada. A Al-Qaeda não é uma organização religiosa, mas a religião é um elemento que está intrinsecamente ligado às convicções de um grupo que escala para outras coisas, certo? Então, para o seu RPG, o caminho religioso é um caminho possível para você criar grupos vilanescos, e aí você tem essa versatilidade de fazer uma coisa só, um grupo, uma grande igreja, uma grande organização, ou grupos espalhados que têm aquela crença, grupos secretos, cultos, etc.
e todos eles vão ter vão ter esse mesmo fator de união. A segunda vantagem principal, caralho, eu já tô falando muito, eu já tô falecendo. A segunda vantagem principal, para mim, é a convicção. A gente falou da Hydra, os caras trabalham, né? Pode até ter um componente ideológico ali nos oficiais, na galera mais antiga, mas tem muita galera ali que você olha e fala, pô, o cara trabalha ali porque é o trabalho dele, entendeu? Dificilmente você vai ter um mercenário disposto a morrer por uma causa. Né? Mesmo nos exércitos oficiais, vamos dizer, por assim dizer, nos exércitos dos governos nacionais no mundo real, salvo em casos de propagandas muito efetivas dentro dos próprias instituições, você vai lidar com deserções derivadas de uma perda de moral e uma perda de convicção. E isso, a religião te dá um elemento para reduzir isso. Né? Não é que todo religioso é fanático, obviamente. Mas a natureza da religião, como a gente mencionou mais uma vez no Papo de Mestre sobre religiões, abre espaço, em alguns casos, induz sim um processo de radicalização. E isso é muito útil para voltar naquilo que a gente falou sobre a vantagem da persistência contínua de um inimigo impessoal. Então, quando você entra numa situação em que o cara está fazendo aquilo porque ele acredita numa salvação eterna, numa recompensa maior no pós-vida, eu diria que é mais fácil de você manter essa energia diante das adversidades. Né? Isso pode ser útil para justificar quando os integrantes da sua organização vilanesca decidirem, por exemplo, brigar até a morte e tiverem uma convicção de que não vão compartilhar informação, não interessa se eles sofrerem qualquer tipo de punição ou tortura, etc. Por quê? Porque os caras têm um elemento de convicção, ou em alguns casos de fanatismo, derivado de uma crença em algo maior que não é tão facilmente replicável em outros modelos de instituição. Porque a religião, ela trata basicamente de sensação, crença, viu? E da emoção. Então a pessoa, ela interioriza os elementos e passa a tomar, se ela for realmente crédula naquilo, né? Ela vai tomar aquilo lá como a verdade. E você pode mostrar uma notícia para a pessoa. Você pode provar um fato científico. Você pode levar a pessoa a conhecer um local. Mas dificilmente você vai conseguir tirar ela do rumo quando você trata das crenças dela. Porque aí você está indo num cerne muito pessoal. Uma coisa muito, muito centrada. E é mais ou menos assim, um exemplo que eu gosto de pensar, quando eu vou ver qual que é o nível, né, de crença em religião, como é que eu faço isso aparecer, como é que eu trabalho isso, é mais ou menos assim. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Parece boba a frase, que ela é tratada como uma anedota, né, uma piadinha, mas imagina o seguinte, nós estamos numa sociedade cristã. O que o cristianismo fala? Você leva uma vida boa, você vai pro céu. A pessoa passa a vida inteira falando que ela tem uma vida boa. Ela respeita o próximo, ela cumpre as leis, ela reza, ela vai na igreja, vai no culto. Mas então por que as pessoas têm o medo da morte? Eu não falo a pessoa querer viver. Todo mundo quer viver. Eu falo a pessoa ter o medo de ir por o além. Por que a pessoa tem esse medo? Se é para quando ela vai encontrar Deus. Então, assim, quanto a pessoa realmente acredita naquilo que ela fala que ela acredita? Quantas pessoas realmente acreditam na religião? Quantas pessoas realmente acreditam naquilo que elas veem na igreja? Porque ela está lendo a palavra de Deus na Bíblia. Mas ela faz isso do lado de fora? Até que ponto ela acha que aquilo ali é verdade? Aquilo ali é verdade no ponto de amar ao próximo, mas e o fato de você não poder fazer a barba? Ou você usar 2 tecidos diferentes, usar roupa de botão? Porque é pecado, tá na Bíblia, você não pode usar. Então, assim, existem coisas que você utiliza para ver o quanto, filosoficamente falando, a pessoa seria um crente na própria convicção.
Mas eu estou falando para você fazer esse exercício não para questionar sua tia que critica o RPG, mas para os personagens da sua aventura. Dose esses personagens em até que ponto eles realmente acreditam naquilo que a religião que você está usando no cenário fala para ele fazer. Marcelo falou da Al-Qaeda. Meu amigo, os caras se jogam em cima das coisas e estoura. Porque eles realmente acreditam que eles vão ir lá pro outro lado e encontrar 40 virgens, porque eles fizeram certo. Você não tem como questionar a crença de um cara desse. O cara que mandou eles lá, será que acredita nisso? Será que o cara que é o topo da cadeia do grupo terrorista, ele também vai lá explodir, se explodir e tal, pela causa? Será que ele realmente acredita nisso? Entendeu qual que é o parâmetro que você usa? Não estou questionando religiões, não estou questionando fanatismo, não estou questionando. Estou falando para você plantar uma sementinha no raciocínio de como você vai usar isso na sua história. Até que ponto você vai levar o que é uma crença do personagem e do que ele fala que é crença. Porque lembramos, no RPG fantasioso, principalmente D&D, não tem jeito de não acreditar nas divindades. Porque os clérigos existem. Então, assim, né? Mas você tem os ensinamentos, você tem aquilo que você vai organizar. Vou lá fazer uma cidade que é controlada, uma cidade-estado controlada por uma seita ou por uma religião, um grupo fanático. É uma. Como é que fala quando é a religião que manda, Marcelo? Sumiu a palavra. Teocracia. Uma teocracia. É uma teocracia e tal. E os soldados são fanáticos. E tem isso. Quando a coisa aperta, será que todo o soldado é fanático? Quando a coisa aperta, será que todo comandante é fanático? Será que todas as pessoas ali são fanáticas? Então isso é bom e é interessante de você pensar. Não só no fato de ser o inimigo impessoal, como também na fortitude e na fraqueza desse inimigo. É isso. Podemos seguir então, né? Só esclarecendo, porque eu ia falar, acabei passando ao largo. Essa imagem é de um filme chamado Colheita Maldita. E derivado, mais uma vez, estamos citando Stephen King, é derivado de um livro chamado Children of the Corn. Esse é o conto. Então. O livro é Sombras da Noite. Isso, exatamente. É de um conto chamado Children of the Corn, que deu origem ao filme, primeiro filme na década de 80, se não me engano, e é depois esse remakezinho aí. E é um filme muito bom. O primeiro, esse aí, ok. O conto é muito bom. E me inspirou, por exemplo, a criar um dos primeiros vilões da Forja do Amanhã. Que foi aquela que anda entre as fileiras. Sim. Marcelo idealizou lá a personagem, ele tentou fazer a imagem, aí que ele tava criando as thumbs pro YouTube, eu que fiz o modelinho. Foi o primeiro thumb que eu fiz da história lá. Rapaz, mas deu dificuldade de fazer. Porque eu fiquei com dó de usar transparência, tanto que a imagem tava massa, que eu fiquei com dó de usar transparência e cortar os pedaços dela, assim. Mas ficou muito bom aquilo lá.